Vamos no instante então à Mixórdia de Temáticas de hoje, às 8h27. A Mixórdia de Temáticas é uma oferta Mel. Tenha outra vida por 24,99€ mês, com televisão, net e telefone fixo. Saiba mais em mel.pt e aproveite no continente a feira de queijos, enchidos e vinhos. Mixórdia de temáticas. É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mixórdia de temáticas. Bom dia. E, bom, vou aproveitar para me reconciliar com as pessoas por ter chegado atrasado, porque é um dia... Enfim, a Mixórdia de Temáticas é também um espaço de partilha, não é? De comunhão, é um momento para aproximar as pessoas em torno daquilo que é essencial. E por isso, hoje eu gostaria de falar acerca de um desejo que eu tenho, até para saber quantos ouvintes estão comigo e formarmos um grande movimento e todos juntos podemos, quem sabe, mudar o mundo. É o seguinte, eu às vezes tenho vontade de assassinar certas pessoas que não sabem cortar como deve ser o pão. Estás a falar de quê? De pessoas que partem parvamente o pão. Mas o que é partir parvamente o pão? Bom, cuidado, porque não saber o que é partir parvamente o pão é meio caminho andado para sermos uma pessoa que parte parvamente o pão. Obrigada. Há muitas formas de partir parvamente o pão. Uma delas é não respeitar o paralelismo do pão. Portanto, imaginem um pão e há uma pessoa que está a cortar e bem fatias desse mesmo pão. São fatias paralelas, uniformes, bonitas, cortadas de maneira a que, se colocarmos as fatias do pão umas ao lado das outras outra vez, dá para voltar a reconstituir o pão, o que até proporciona algum prazer. Ah, proporciona. 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 Sim, se proporciona. Ai, garanto que proporciona. Portanto, vamos supor que alguém cortou 3 ou 4 lindas fatias de um pão. Sim. E chega outra pessoa e diz: eu quero só um bocadinho. E pega na faca e, em vez de a colocar perpendicular ao eixo do pão, coloca, vamos supor, a 45 graus relativamente ao eixo do pão e corta um ignóbil triângulo do pão. Essa pessoa, em princípio, devia falecer. Eu às vezes sou essa pessoa. Pois, eu não quis dizer nada, mas já há algum tempo que eu andava com essa sensação. Pá, mas é mais forte do que eu. Eu às vezes quero apenas um naco de pão, não uma fatia, e corto um pedaço meio oblíquo. E depois as pessoas que são responsáveis a cortar pão vão ter de acertar o pão, cortando uma série de fatias aleijadas, não é? Sem côdea a toda a volta, até voltarmos a ter fatias dignas por tua causa. Bom. Então, e como é que se resolve o problema? Pedro, num mundo ideal, resolve-se com uma polícia do pão. Um organismo independente das outras forças policiais, até porque teria de as investigar também, essas mesmas forças policiais. Agora, enquanto vivermos nesta bandalheira, não termos outra hipótese senão impor o regime que vigora em minha casa, que é o seguinte: só eu é que mexo na faca do pão. Eu quero pão, tudo bem, eu corto-te uma fatia, mas tu não tocas no pão. Antes do fatiamento do pão, não há qualquer contacto entre ti e o pão. Então, e há mais maneiras de partir parvamente o pão, além das fatias diagonais, Ricardo? Boa pergunta, Wanda. Há sim. Por exemplo, há pessoas que começam a cortar uma fatia bastante decente e a meio cansam-se e depois arrancam a fatia. Sim. E fica o pão com um socalco esquisito. Não é? Está impecável até certo ponto e depois tudo à bala, irregular. É estropiar o pão. Isto. A parte de baixo da fatia não chega a ir buscar a côdea inferior. E outra forma de partir parvamente o pão é usar facas que não são próprias para partir o pão. Em vez de uma faca grande, com serra, há quem use uma faca de refeição, que é demasiado pequena e até romba. E por isso tem-se de fazer uma força que esmaga o pão. E até podemos conseguir cortar uma fatia, mas vem com a côdea de cima colada à côdea de baixo, com o miolo todo esmagado no meio. Depois a gente tenta separar as côdeas e rompe o miolo. Fica um buraco. É verdade. O que é que se pode fazer para evitar isto? Ora bem, primeiro as pessoas deveriam vir a público com coragem, como acabou de fazer no Marco, e admitir que partem parvamente o pão. Pois. Depois, ações de sensibilização, talvez uma campanha chamada não parta parvamente o pão. Uma campanha, se calhar, não parta parvamente o pão, com figuras públicas, não parta parvamente o pão. Olá, eu sou o Paulo Pires e você não devia partir parvamente o pão. Ao mesmo tempo, investir na prevenção é o que eu defendo. Investir na prevenção? Sim, apostando numa solução que já existe, que são aqueles pacotes de pão pré-fatiado, que ninguém consegue escangalhar. O pão pré-fatiado tem evitado muitas discussões sangrentas. Mas é importante que todos façam um exame de consciência e perguntem a si mesmo: eu estou satisfeito com a minha forma de partir pão? Eu parto bem pão ou esfarelo pão? E depois então podemos avançar para outros problemas, tais como partir queijo, como partir bolos, que é do ponto central, um raio, sempre raio. Não é
outro tipo é raio, a partir do ponto central. Bom, e depois, portanto, parti queijo, parti bolos. Também nesses âmbitos eu tenho observado muita barbárie. Não é mais, o queijo de facto é uma coisa que Atenção é mal cortada. ao parti queijo. Sim, sim. Eu parto parvamente do queijo. Quero só um quadradinho, não devias falecer. Pois é. Eu parto parvamente do queijo. Não, tu partes tudo mal, pá. Partes tudo mal, pá. Eu parto parvamente do pão e parto parvamente do queijo. de temáticas. A Mixórdia é uma oferta. Tenha outra vida por 24,99€ mês, com televisão, net e telefone fixo. Saiba mais em mel.pt. É também uma oferta Continente. Aproveita a feira de queijos, enchidos e vinhos do Continente. Mas não os parta parvamente. Agora, atenção, Nuno Marco, se tu partes parvamente do pão, eu acho coerente tu partires parvamente do queijo. Claro. Porque é estupidez Mas partir parvamente não. do pão e depois pôs-lhe queijo que não está parvamente partido. Pois é, mas não parto parvamente do bolo. Não? Não. Bolos, curiosamente, parte bem.